Então vamos lá. Podemos. Como sempre fazemos, então, vamos fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça, buscando fazer esse contato maior com o nosso Pai, né? Com muita humildade, simplicidade, nos fazendo pequenos perante Ele, né? Na sua imensa grandeza. Então busquem se esvaziar completamente, o tirar de si tudo aquilo que está atrapalhando essa nossa caminhada, essa nossa jornada, né, para Ele. Converse com Ele, coloque seus interesses. Peça que Ele venha animar cada um de nós essa noite, aumentar a nossa fé. Que Ele venha abrir a nossa mente e o nosso coração para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, a saúde para todos nós, para nossa família, em especial vamos pedir a paz para o mundo inteiro, né, para a conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, Espírito, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Amém. Então vamos proclamar o nosso Evangelho. Então, repetindo, em Lucas 4, do 1 ao 13. Então, busquem fechar os microfones, assim não dá um retorno, né? Isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A vós, Senhor. Então busquem ler novamente, né, um texto mais longo um pouquinho, do Lucas 4, do 1 ao 13, depois nós voltamos para fazer a partilha. Peço a Deus que ilumine a cada um de vocês.
Pronto? Deu para dar uma lida? Sim? Então tá bom. Vamos começar então. Vou fazer uma pequena introdução e depois vocês vão prosseguindo, né? Então, queridos irmãos, olha que bonito, no dia de ontem, quarta-feira de cinzas, deu início o tempo de quaresma, né? 40 dias até chegar na Santa Ceia, né? Onde termina esse tempo de quaresma. A Santa Ceia, ela está incluída, né? Faz parte desse tempo de quaresma. Então são 40 dias para nós ir nos preparando para o momento mais importante da vida de um cristão, que é a Páscoa, né? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele vence a morte, triunfa. É o ápice da história da salvação, que faz com que cada um de nós, né, vai se preparando para assumir também, né, essa missão de salvífica, né, que todos nós somos convidados a imitar Jesus, a ser Jesus. Então Jesus é o ponto máximo, não é? Mas todos nós podemos contribuir, devemos contribuir, né, para que esse processo salvífico continue, né? Ele não parou, continua em cada um de nós, né? E assim como Jesus recebeu as tentações que simbolizam esses 40 dias, né? Toda a vida de Jesus, não é somente esses 40 dias que ele foi tentado, mas toda a vida ele sofreu as tentações, né? Assim como nós também sofremos as tentações durante toda a nossa vida, né? São tentações básicas de cada ser humano, né? Eu acho que todos passam pelas mesmas tentações do poder, da fama, do querer ser melhor do que o outro, né? Dos bens daqui, desse mundo, né? Enfim, são tantas coisas que nos levam, né, talvez a fugir, desviar do caminho, né? E ontem eu coloquei para eles lá numa celebração que celebrei lá no Sagrado, né, das cinzas. Achei muito bonito esse momento, onde um pouquinho antes de ser colocada a cinza sobre as pessoas, né? Eu levantei aquelas cinzas lá e disse assim para eles: olha, aqui dentro está todo o poder humano, todas as pessoas que passaram por essa terra, né, em busca do poder, da fama, do dinheiro, o orgulho, a vaidade, né? Imagine todas as pessoas que passaram por esse mundo, está aqui dentro. Ó. Essas cinzas estão simbolizando todo esse poder, toda a glória, né? Todo o dinheiro, toda a fama. Está tudo aqui, ó. É cinza, né? Então esse mundo aqui é um mundo de ilusão, um mundo de faz de conta, que termina nisso, né? Um monte de cinzas, né? E é isso que vocês querem se prender, né? Então Jesus, nessas tentações, ele diz não a tudo isso, né? Todas as coisas desse mundo, todos os prazeres, toda a fama, o orgulho, né? O deixar de colocar Deus em primeiro lugar, né? Pelo contrário, né? Temos que buscar colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então tudo isso aconteceu com Jesus e acontece com cada um de nós em todos os dias, em todos os momentos, né? No momento que você acorda de manhã, você passa por todas essas tentações até a tarde. E qual que é a nossa vitória nesse dia, né? Nós conseguimos superar todas essas tentações, né? Todo dia a mesma coisa, né?
Então, é uma constante no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Que temos que estar atentos, de olhos bem abertos, né? Acordados, para não deixar ser levado por todas essas tentações. E deixar ele em plena ação na nossa vida, né? Ele tem que ser o centro da nossa existência, né? Então Jesus foi vencedor e nos convida também a seguir os mesmos passos que ele seguiu, também vencer, né? Sei que não é fácil. Na nossa caminhada, há dias que nós conseguimos vencer, outros nós somos tapeados, viu? Somos enganados, né? Então o mal aí nos engana, né? Assim como ele buscou enganar Jesus, às vezes você cai nas ciladas do mundo e não percebe. Às vezes uma coisa simples que vai acontecendo, né? Que você não dá valor, você acaba caindo, né? Nas ciladas que ele vai colocando para nós no dia a dia. Depois você para e percebe, nossa, olha, eu caí no erro, né? Eu caí na cilada, ele me pegou dessa vez, né? Então temos que estar muito atentos, como Jesus falava, né, para os seus discípulos, né? Estejam atentos, perseverantes, né, em oração, para não deixar ser enganado. Que eu volto a repetir, é muito fácil, né, esse mundo nos enganar. Achamos que somos vitoriosos, estamos vencendo, no fim não estamos, né? É ele que está nos enganando. Então vamos lá. Falei um pouquinho, gostaria que vocês colocassem o que vocês entenderam desse texto tão bonito, né, das tentações. O que vocês têm a dizer, então? Quem quer começar? Rose? Abre o microfone aí. Eu pensei assim, aqui fala assim o comecinho. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Então, eu fiquei imaginando assim, ele andando tranquilamente, né? E de repente, ele começa a ser tentado pelo diabo. E o que me chamou muito a atenção foi assim que ele diz assim, e a Escritura diz assim. E aí daqui a pouco o diabo tenta de novo, ele fala, e a Escritura diz assim. Ele fala 3 vezes. Então, deixou bem claro para nós que tudo que a gente precisa está aqui na palavra. Entende? É só buscar aqui. É difícil às vezes? É difícil às vezes. Sabe? Às vezes a gente... Acontece umas coisas, a gente até perde um pouco o controle. Eu vou contar mais ou menos para vocês o que aconteceu comigo. Eu estou desde janeiro tentando pagar minha conta de gás e eu entro para tirar a conta de gás, dá lá 000, não devo nada. Aí, apesar de eu estar ficando muito na minha mãe, mas eu ligo o fogão todo dia, eu faço café, às vezes eu fervo guardanapo para ficar branquinho. Então eu tenho consciência que janeiro eu gastei gás, que fevereiro eu gastei gás e a minha conta está 000. Aí eu entro na Comgás para falar com eles, eles pedem o meu CPF. Eu passo o meu CPF para eles, diz assim, você não tem cadastro. Entendeu? Aí eu falo, meu Deus, tem alguma coisa errada. E condomínio, por exemplo, eles não fazem nada para ajudar a gente. Não adianta eu ir lá reclamar que eles não vão fazer nada. Aí eu tenho que me virar. Aí eu chamei meu filho e eu falei, Matheus, você precisa entrar na Comgás, porque você tem cadastro, eles vão te atender e você explica meu caso. Aí o Matheus falou, mãe, eu vou passar aí e a gente vai fazer isso. Aí meu telefone tocou. E era um tal de José da Comgás que queria falar comigo. Aí eu falei, eu é que preciso falar com vocês. O que está acontecendo que vocês não me mandam a conta?
Eu tenho consciência que eu estou devendo. Aí ele me explicou que uma mulher aqui do condomínio, ela morava no bloco 9, ela veio morar no meu bloco, só que do lado B eu moro do lado A. Na hora dela transferir para o nome dela o gás lá do bloco dela, ela transferiu o meu. Ela transferiu 13A. E ela não veio falar comigo, ela percebeu o que ela tinha feito, sabe? E isso me chateou muito. Eu fui lá conversar com ela e eu falei, você precisa dar um jeito, porque eu não consigo falar na Comgás. E aí quando esse José falou comigo, ele falou, olha, eu vou te enviar a conta e você paga, mas a conta que ele me enviou, ele enviou no nome dela. Aí você fica assim naquela dúvida, você paga? Você vai pagar uma coisa que está no nome dos outros? Não está no seu nome? E papapá. Aí meu filho falou, mãe, você gastou tão pouco de gás, paga, vamos ver no que vai dar. Então agora voltou no meu nome, mas eu perdi a estribeira com eles, tanto com a Comgás quanto com a mulher. Pô, como uma pessoa não presta atenção no que está fazendo? Gente, e a Comgás, que é uma firma, uma empresa grande, vai tirando o CPF dos outros, assim, sem ver direito, né? Então tem hora que essas coisas tiram a gente do caminho. Depois eu fiquei até meio chateado, sabe? Mas então a gente tem que estar muito cheio do Espírito Santo para essas coisas não afetarem a gente. Porque para mim fez mal isso. Porque primeiro porque eu fiquei nervosa, porque onde já se viu, então qualquer um pode mudar a conta da gente, de algum da Comgás. E segundo, que eu fiquei triste porque eu também fiquei brava com a moça lá, e eu vim embora e depois eu fiquei brava. Então eu fiquei chateada. Mas depois eu fui lá, nós conversamos, pedi desculpa, deu tudo certo. Então, a gente precisa estar muito preparada. Eu ainda não estou preparada. E eu fico imaginando Jesus 40 dias no deserto com o diabo tentando, sem comer, sem nada. Eu não tenho estrutura para isso. Então, o que me deixou marcado é que a Escritura diz: eu tenho que ir por aqui na minha vida, é por aqui que eu tenho que seguir. É isso aqui. Para nós franciscanos, cada vez mais eu entendo Francisco. É da vida para o Evangelho e do Evangelho para a vida. Certo? É isso aí que eu aprendi hoje. Muito bem, perfeito. E eu vou procurar controlar, porque eu fiquei muito brava aquele dia. Muito brava. Não, sabe por quê? Eu falei pro Mateus é só comigo. Há 2 meses atrás, uma professora pagou meu condomínio e nós não conseguíamos descobrir quem era, nem a Censo, que administra aqui, não estava conseguindo. Falou, vocês têm que esperar para a gente ver quem vai ficar com a conta atrasada para a gente mandar cobrança. Então, o pessoal hoje está muito desligado das coisas. E isso dá trabalho para a gente ir atrás. E aí eu com a minha mãe doente, aí eu fiquei muito brava. Nossa, como eu fiquei brava. Mas agora já passou. Eu já me arrependi, já está tudo em casa. Está tudo certo. Muito bem, Rosa. Quem mais? Vamos lá. Quem quer continuar? Olha, ninguém, hein? Aí, Marcelo, vai lá. Esse evangelho de hoje é bem característico, né? Ele abre os domingos lá da quaresma, né? E sempre tem essa parte aí, né? Das tentações. E o diabo ele é muito esperto, né? Ele pega nas fraquezas, né? Você vê no texto fala que Jesus sentiu fome, né? Então, quer dizer, ele usa as coisas para conseguir o que ele quer, né? Que é desviar a pessoa do caminho. E desde os primórdios que ele é assim, né?
Você vê no Antigo Testamento também, na história de Jó, né? Ele desafia Deus. Deus permite tirar tudo dele. Fala, você pode mexer em tudo dele, mas a vida você não vai mexer não. Então ele faz o papel dele, né? Do adversário, né? Nas duas ele não consegue, né? Jesus ele é firme, né? No seu propósito, né? De ele veio aqui na terra, né? Aí na terceira tentação, e que Deus, a palavra, né? Ele usa a palavra. Então quer dizer, ele, de um jeito ou de outro, ele está querendo que Jesus caia, né? Usando a palavra, né? Mas Jesus ele é firme. E diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Realmente Jesus ele nos mostra, né, que a gente pode vencer também. Tá certo que às vezes é difícil, né? A gente tem que estar muito sintonizado com Deus, né? Para vencer as tentações. Se a gente se afastar um pouquinho dele, a queda é iminente. Então, todo pecado, toda tentação que a gente cai, né? Tem uma consequência, né? Não tem como não ter. O pecado está fazendo mal para você e está desagradando a Deus também. E gostei desse finalzinho aqui também, né? Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Quer dizer, não desiste, né? Eu acho que aquele momento ali que Jesus está no Getsemane, né? Ele tem aquela oração, né? Que é tão forte, né? Que sai até suor de sangue, né? Devido à tensão, né? Que Jesus ia passar. Aquele momento ali foi um momento de provação também, né? Tudo que Jesus ia passar, né? Até ele chega a falar, né? Se for possível, o Pai afastar esse cálice dele. E se não for possível, que seja feita a vontade, né? Então, Jesus, ele realmente ele nos mostra, né, que é possível, né, vencer a tentação. Mas a gente tem que estar sintonizado com ele, né? Senão, se a gente for tentar por nós mesmos, sem chance. A gente acaba caindo feio. E depois, como eu falei, né, tem as consequências.
Comigo aconteceu um pouquinho parecido com o que aconteceu com você, Luiz. Era assinante da Telefônica, né? Depois que passou a ser vivo. E eles vieram fazer uma manutenção no meu telefone. Eles acabaram trocando, né? Tem uma rua do lado aqui. Eles colocaram o nosso telefone na outra rua e transferiu da mulher da outra rua para minha casa. Eu vi que eles não tomaram providência, né? Não resolvi. Aí acabei cancelando, né? Cancelando a operadora. Com o negócio de gás, acho que não tem como, né? Porque é uma distribuidora só, né? É complicado, né? A pessoa precisa estar atento, né, mesmo às coisas que ela está fazendo. Senão, dá rolo mesmo. Então, essa proposta de Jesus para nós, nesse texto, e a gente tem que estar com ele, senão a queda é iminente. Muito bem, Marcelo. O que mais quer falar? Fique à vontade. Conceição, quer comentar? Não? Eu vou falar então. Fala, Wagner, que bom. Hoje deu pra escutar direitinho hoje. Semana passada tava ruim a internet, não dava pra prestar atenção. Que ótimo. Bom, esse evangelho aqui, né, igual o Marcelo falou, que abre o tempo da quaresma, que é bem interessante esse evangelho aqui pra nós, né? Interessante assim que logo no começo aqui do evangelho fala que Jesus, né, estava cheio do Espírito Santo, né? Você imagina Jesus cheio do Espírito Santo, né? E assim ele era guiado, né, pelo Espírito Santo. Mas é interessante que nesse ponto havia um planejamento de Deus para Jesus no seu caminho. Né? Você vê que interessante, né? Então Jesus estava seguindo os planos de Deus. E ele estava sendo ainda guiado, sendo protegido pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, o que aconteceu? O diabo, né, queria tirar esse plano, desviar Jesus dos planos de Deus. Aí nesse pedacinho assim, que eu pude entender, mesmo a gente, como o tempo agora da quaresma nos indica fazer jejum, oração e esmola ou caridade, né? Mesmo assim, às vezes nós podemos estar às vezes dentro das celebrações, igreja, comungando. Mesmo assim nós vamos ser tentados a desviar do caminho, né, como Jesus foi. Mas é interessante que depois aqui, né, o diabo fala para Jesus, né? Ele fala aqui, né, que transformasse a pedra em pão. Aí nesse outro pedacinho assim, eu pude entender que a pedra é material e o pão é algo que alimenta, né, que traz vida. E assim, é interessante que Jesus fala, né, nem só de pão vive o homem. Que eu pude entender assim, que Jesus fala que ele sabe que nós nem de a gente não precisa somente tipo assim, só de alimento, mas das coisas materiais do mundo a gente vai necessitar. Mas é interessante que nesse ponto que eu pude entender assim, que ele está falando para o diabo, né, que as coisas, ou para nós, e as coisas materiais que existem no mundo a gente vai precisar. Mas que as coisas do mundo não nos assim, como posso dizer, não nos divida com Deus. O que eu posso dizer? Às vezes nós precisamos de várias coisas, né? Às vezes tem pessoas que precisam de bebidas, tem pessoas que precisam de drogas. Aquele algo preenche por alguns minutos. Mas que Jesus está falando para nós que tem gente que precisa disso para sobreviver. Mas que isso não divida o nosso tempo com Deus.
E muitas outras coisas assim, né? Que a gente for colocar também, né? Esse evangelho que explica também um pouquinho, né? Do jejum, né? Que nós estamos vivendo na quaresma. O jejum é algo que, tipo assim, que a gente sabe, né? Um exemplo. Eu gosto de chocolate. Mas nesse tempo aqui eu vou fazer um jejum. Tipo assim, esse jejum tipo assim, é algo que eu preciso, mas eu sei que eu posso dar conta de suportar certas coisas, né? Eu estou falando do pecado, né? A gente tem que se afastar do pecado, tipo assim, também é um jejum que nós precisamos viver, né? Tipo assim, é algo que eu necessito, mas eu sei que eu posso dar conta de se afastar daquilo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E depois aqui, que interessante, aqui no segundo aqui, que interessante que ele fala que o diabo fala assim, eu te darei poder, né? Quem que não quer poder, né, no mundo de hoje? Quem que não quer ter poder? E interessante que Jesus, né, ele fala que, né, o diabo começa a tentar muito mais ainda, tentar muito mais coisas, né? Eu vou te dar poder. Quem que não quer poder? Quem que não quer ter dinheiro? Quem que não quer sobressair sobre o irmão? Quem que não quer isso? Mas é interessante que Jesus nos fala que esse também é o caminho errado, né? Que ele está falando no Evangelho, né? Nós, para seguir o caminho de Deus, nós não precisamos de poder, né? E depois aqui embaixo, né, para encerrar, né? Que interessante que fala aqui, que bem no finalzinho aqui, né? Que ele fala aqui que os anjos, né, se você pular daqui, né? Os anjos vão te socorrer. Aí nesse pedacinho que eu pude entender assim, que às vezes nós duvidamos da presença de Deus. O que eu quero dizer? Assim, às vezes eu tenho uma doença, né? Senhor Jesus, por que tu não me cura? Por que eu tenho essa doença? Ah, eu perdi alguém que eu amava. Por que, Senhor, que você tirou essa pessoa de mim? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, por que o Senhor não fez isso por mim? Aí a gente começa a colocar Jesus contra a parede, né? Por quê? Quando eu coloco por quê, assim que eu pude entender, né? Quando eu coloco por quê, então é porque já estou duvidando de Deus, da presença de Deus. E quando eu coloco também o porquê, né? Mas porque eu quero sobressair, né, às vezes por cima de Deus, para dizer para Deus que eu sou merecedor daquilo. Quando eu me indico para Deus que eu sou merecedor, onde que está a minha humildade, a minha simplicidade, né? Onde que está? Então eu coloco por quê? E às vezes, aqui depois no final ele fala, né? Não tente o Senhor seu Deus, né? Então às vezes eu quero tentar a Deus, né? Às vezes Jesus pode nos provar, às vezes de certa maneira que a gente não vai poder aguentar, né? Acho que é isso que eu pude entender um pouquinho desse evangelho. Muito bem, perfeito. Quem mais? Fique à vontade. Quem quiser falar, abre o microfone. Vai lá, Mário. Posso falar antes? Pode. É que eu tinha ligado aqui, você chamou ele também. Não tem problema. Então, o fato de Jesus ficar 40 dias no deserto, né? 40 é um número que significa totalidade, né? Que nem 40 anos que o povo atravessou o deserto lá para a terra prometida, né? Aí leva para nós, a nossa vida, a vida inteira nossa tem as tentações, né? Sempre a gente tem que decidir o que vai fazer, como vai fazer. Se a gente não está acompanhado de Deus, você acaba tomando decisões erradas, né? Porque sempre tem, quando você trabalha, né? Aparece uma oportunidade. Às vezes você, para aproveitar a oportunidade, você vai tirar a chance de outra pessoa. É uma escolha, né? E complicado a vida. Negócios mesmo, às vezes você está vendendo um carro, o carro tem um probleminha lá, você não fala, aí a pessoa compra, depois vai precisar consertar. Mas negócios são assim, negócios, né? Mas o cristão tem que pensar, ou vai vender a casa, comprar a casa. Se todo mundo fosse honesto, não teria essas coisas que aparecem depois de um tempo, né? Então,
para a gente passar na nossa vida com todas essas tentações, todas as coisas que você tem que decidir, qual que fazer, quando fazer, como fazer, né? É coisa normal da vida, né? Mas se você não tem o norte, Jesus, para te orientar, você acaba caindo naquela de ter poder, de mandar, de ganhar dinheiro a mais. E isso não leva a nada, é coisas do demônio, né? Que nem fala, né? Aquele que faz, que divide a gente, né? Mas na hora que as pessoas estão nessa vibe aí de tá subindo, tá melhorando na vida, as pessoas não pensam nisso, né? Quer levar vantagem, né? Levar vantagem, muitas vezes você ganha dinheiro, mas perde a sua alma, né? Mas é isso que eu estou pensando, que o negócio é bem complicado, a vida inteira a gente tem que tomar decisões, mas tem que ter ética, né? Porque eu conheci pessoas que, nossa, queria roubar as coisas do escritório, roubar caneta, roubar. Então, qualquer chance ele queria desviar as coisas. Eu falei, não pode, cara, não é nada, não pode tirar nada. Ninguém tá vendo. Mas Deus vê, né? É só isso que eu queria falar. Vamos. Não, também acho, eu concordo com o Nelson estava falando aí, né? Você tirou da minha língua o que eu ia falar. Mas também a tentação do falar, né? Às vezes a gente tem que se calar, depende do que vai falar. Pensar bem antes, o que Deus falaria nesse momento, né? Para não destruir uma pessoa, não destruir uma família, destruir uma situação, né? Causar medo, causar situação difícil por sua língua. Sua língua acaba sendo o verdadeiro diabo, né? O quanto sua língua pode ser Deus. Ela pode abençoar, ela pode ajudar com palavras, com carinho, com ajuda em todo sentido. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar muito. O que Deus faria? E o que o outro faria? Quem eu tenho que seguir? Nosso Deus, né? Então, nas pequenas coisas do dia a dia, tudo que a gente for fazer, pesar bastante. Falar, acho que Deus não ficaria feliz com isso. Isso é uma maldade. E não garanto que a gente tentaria ser melhor, né? É o que eu penso. Muito bem, Marli. Muito bem. Mário? Olá. Então vamos lá. Bom, para mim, a palavra, a leitura orante, ela tem um significado, o que nós podemos tirar-nos e aproveitar, absorver a mensagem do texto. Eu acho que esse é o ideal da leitura orante. Eu gosto de concluir, fazer uma breve conclusão, e nesse trecho de hoje eu coloquei assim, quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos aproximamos do diabo. Ou seja, terá na nossa oração diária, todos os cristãos, o trechinho que finaliza a nossa oração, fala assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E aí a gente termina com a palavra amém, que assim seja. Pronto. É essa a mensagem que a gente vê aí pra gente, né? Primeiro a gente tem que entender o sentido do diabólico e do simbólico. Diabólico é aquilo que nos separa, que nos afasta, que nos divide, e o simbólico é aquilo que nos aproxima. A palavra diabólico vem do diabo, né? É interessante que Jesus faz
esse caminho vindo do Jordão, né, atravessando o deserto, guiado pleno do Espírito Santo. O evangelista Lucas, essa comunidade lucana, põe o Espírito Santo muito em evidência. É o evangelho que mais trabalha com o Espírito Santo. Por isso que é um evangelho bastante interessante, é o evangelho assim, da justiça, né? Lucas é muito forte com a questão da justiça. Então fica claro assim, que o diabo, a tentação maior, é sempre para as pessoas boas, as pessoas que mais seguem os caminhos de Jesus. É esse que interessa para o diabo, né? Gente ruim, né? Que nem falava o professor, o diabo não gosta de gente ruim, ele gosta de gente boa, né? Gente ruim, ele está cheio junto com ele, né? A gente fica se entende, né? Grosso na linguagem corintiana, né? Para a gente entender. Então, a gente, quando procura seguir Jesus, é uma proposta nossa, enquanto cristãos, principalmente franciscanos, né? A gente é muito vulnerável a isso. Fica vulnerável, fica interessante para o diabo, né? Então, nós, pessoas boas, né? Supostamente boas, né? Ou nos esforçamos para ser, estamos aí com o diabo sempre interessado na gente. Olha só, o cuidado que temos que ter nisso aí. A gente é ruim, está em todas essas situações aí de roubar, de prejudicar o próximo. Isso aí já faz parte com ele, né? Então não interessa muito, interessa aqueles que... E a coisa até Jesus, enquanto humano, ele se coloca na condição de humano até de ser tentado. Não teria sentido, né? O próprio Deus que se fez homem também viveu essa experiência. Então fica aqui para a gente o exemplo de como Jesus lidou com essa situação, com essa tentação. E exatamente no momento de fraqueza, a fome aí é um sinal que você, uma pessoa com fome, está fraca. Então qualquer coisa que vai alimentar, você acaba cedendo a isso, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Eu penso assim. A tentação diante da fraqueza faz com que o ser humano fique muito mais vulnerável às tentações. Saciar a fome, saciar a sede, alimentar o ego. Alguém falou aí, o Nelson acho que falou, né? Essa questão de alimentar o ego, a vaidade. O diabo é especialista nisso. E é tudo ilusão. E a verdadeira sensação que Deus quer que nós sintamos é aquela sensação de mudar, de conversão diária. Sermos pessoas boas, procurar seguir Jesus. Não é fácil. Eu acho que a tentação e essas coisas, a vaidade, poder, alguém falou também, poder, o ter, né? Isso é muito importante no mundo, sobretudo no mundo de hoje, que isso é muito mais evidente. Sempre teve presente. Essa coisa do poder, da vaidade, de alimentar o ego, né? É uma coisa que faz parte do ser humano. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que é isso que nos enfraquece espiritualmente. E o que nos enriquece espiritualmente é exatamente o contrário. É saber interpretar a palavra. Veja bem, interpretar a palavra. Aí nós temos duas interpretações. A de Jesus, está claro aí, e o diabo. Veja como o diabo interpreta a palavra para convencer Jesus. E veja como Jesus interpreta a palavra para ir contra aquela falsidade que o diabo apresenta. Então, na questão da leitura orante, sobretudo nesses momentos que a gente partilha o que sentimos, o que nos marcou nessas leituras, é importante a gente ter sempre o pé firme, forte, mesmo com os momentos de fraqueza. Porque o diabo vai prometer poder, falsos poderes. E Jesus vai nos garantir a vida eterna no reino de Deus. Fazer parte do reino de Deus é isso. É isso que nós estamos preparando. Entendo que é isso. Muito bom.
Quem está faltando? Conceição, quer comentar, Conceição? Não, hoje não tenho o que eu ia falar, já foi falado, foi bem explicado hoje já. Acho que hoje eu aprendi bastante. Então tá bom. Falar hoje. Lico? Eu vou só ouvir também. Tá bom. Então faltam 4 minutos. Acho que dá tempo para nós terminarmos, né? Então vamos agradecer a Deus por tudo isso que aconteceu hoje no nosso meio, tendo a certeza de que foi Ele que fez tudo isso e nós nada fizemos. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele é a intercessão da nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.